Da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia, energia para crescer. Um sonho, duas oportunidades. Condomínios Ipanema Residence e Varandas do Tamandaré. Apartamentos com 1 ou 2 quartos, prontos para morar, na Pelinca e no Parque Tamandaré. Qualidade de vida com segurança e o melhor, vendas diretas com o proprietário sem intermediário. Ligue 99761-9430 ou 2732-6311. Fale com o Américo e realize o seu sonho. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Você está ligado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. São 7 horas em ponto. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é quinta-feira, 2 de maio de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e as manchetes do jornal Folha da Manhã. Os deputados representantes da região avaliam a reforma da Previdência. Campos tem melhor saldo de contratações em 5 anos. Dados do CAGED no primeiro trimestre criam expectativa para o fim da série negativa anual. Muita comoção no adeus ao policial militar que morreu durante uma perseguição. Na violência contra a mulher, um dossiê do ISP com dados de 2018 mostra que a maioria dos casos acontecem em casa. No Folha 2, o filme Vingadores Ultimato bate recorde de bilheteria em Campos. No Folha no Ar, primeira edição, temos, como sempre, a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e de Aloísio Abreu Barbosa, diretor de redação. Vamos começar então, vamos comentar aqui alguns assuntos de hoje e eu já dou bom dia a Aloísio Abreu e dou bom dia também a Arnaldo Neto. Bom dia a todos, espero que tenham curtido o feriado, Dia do Trabalho, que a gente trabalha também, né? Porque rádio, televisão, jornal, esses feriados não funcionam muito pra gente, não é verdade, Aloísio? Bem que ontem eu não vi o programa, então para mim funcionou. Mas também como na segunda-feira tivemos aí o dia da Nossa Senhora da Penha, então compensou. Fica 1 a 1.
Então, Marco, você falou aí dos assuntos aí, destaques do jornal da edição de hoje da Folha, e eu, como não trabalhei ontem, Arnaldo, sim, eu fico meio na desvantagem, porque quem fecha o jornal no dia anterior sabe de antemão as notícias do dia. Dá bom dia aqui a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, está chegando aqui ao estúdio. Os assuntos, quer dizer, esse é um assunto positivo que está abrindo o jornal. O saldo de contratações de campos é uma coisa boa, né? E é meio que contra a corrente do Brasil, né? O Brasil teve agora no mês de abril abril e março, um número de desempregados aumentando, né, em Campos. Então tem um saldo que é o melhor em 5 anos, né? É bom porque vai meio contra a corrente do Brasil. Acho que talvez hoje seja o principal problema econômico do Brasil. Você tem 13 milhões de desempregados, né? É um índice alarmante. Você tem filas em São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais, de muita gente, uma idade muito variada, buscando trabalho, é verdade. Isso é uma coisa muito ruim. E um detalhe também, Luiz, muita gente partindo para, aliás, até saindo da informalidade, né? Criando alguma coisa para si, né? E abrindo aquela pequena empresa, né? A MEI, que é microempreendedor individual, para poder fazer frente às despesas que não podem ser dispensadas, né? A gente já falou isso daqui, bastante. Marco, não especificamente em relação ao perfil do brasileiro médio, e esse talvez você tem várias questões que influenciam nisso, né? O brasileiro médio, a perspectiva dele, o sonho dele deixou de ser algum tempo de ter um emprego para abrir o seu próprio negócio, né? Você ser empreendedor no Brasil, você ser pequeno e microempresário virou o sonho de muita gente, né? E tem várias questões que influenciam nesse perfil, quer dizer, eu me lembro com uma palestra de João Luiz Faria Neto, jornalista, advogado, na FAFIC, ele falou isso há muito tempo, isso nos anos 90. Ele falou uma frase que me marcou, que falou que o Brasil é um país capitalista com vergonha de ser capitalista. Eu acho que essa vergonha está diminuindo, né? Está diminuindo. O Brasil está se assumindo, né? A economia de mercado, sem aquela vergonha, talvez herança da Igreja Católica, né? Que o lucro é usura, é uma coisa que vem desde a Idade Média. E também acho que tem influência grande nisso, e não sou eu que falo, são antropólogos, sociólogos, do protestantismo, né? Das igrejas pentecostais, para as quais, diferente da Igreja Católica, e tem aumentado muito, né, o número de seguidores, o lucro é uma coisa bem vista, né? Passa a ser, tem vários teóricos que falam sobre isso, tem Max Weber, que eu acho que é o definitivo, né? A ética protestante e espírito do capitalismo, sociólogo alemão. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, gostava muito dele, né? É um ícone assim, da sociologia, em que ele fala isso, que o protestantismo, onde ele vai chegando na Europa, Inglaterra, Holanda, Alemanha, esses países vão assumindo posição de protagonismo no cenário ali da Europa como nações capitalistas, né? Eu acho que também passa um pouco por isso, a influência do protestantismo na sociedade brasileira. Mas eu acho bom, eu acho que empreender é bom, né? Eu acho que, logicamente, que há ressalvas. Você está Fernando Henrique de novo, vi a entrevista dele na Globo News, onde ele falou que o mercado e a população são duas realidades, né? E no Brasil a população tem um desnível social muito grande, e que o Estado tem que ser uma ponte entre elas, o que eu concordo com esse presidente, né? Acho que é isso, acho que nem tanto para lá nem tanto para cá, acho que o papel do Estado é equilibrar a população com um desnível social muito grande como é o Brasil, com o mercado, que é uma realidade inevitável. E o interessante também é que o que facilitou muito a esse empreendedorismo que você se refere, dos microempreendedores, foi essa MEI, né, microempreendedor individual, porque reduziu muito a burocracia de impostos,
o sistema de pagamento de impostos, recolhimento de impostos na MEI, né, facilita bastante. Quer dizer, o funcionário, é claro que ele vai ter que ter um contador que vai o ajudar no final do ano, aquela coisa toda, mas ele não fica desesperado com as regras que mudam aqui e ali. Não, você tem um imposto a pagar, você vai pagando aquilo, depois no final do ano você faz o seu cálculo do imposto de renda, do que você possivelmente deva, e isso facilitou bastante, né? Eu estava vendo também, falei em entrevista do ex-presidente Fernando Henrique. Quem deu entrevista essa noite também, entrevista, depende muito de quem. O Brasil hoje tudo é muito bipolar, né? Mas uma entrevista esclarecedora, né, para você falar bem ou falar mal, foi o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele deu uma entrevista agora, nessa noite, chegou até o início da madrugada de hoje, eu assisti a entrevista, falando justamente isso, Marco, não só em relação ao pequeno empreendedor, mas em relação ao investidor internacional. Que o cara faz um planejamento para 10 anos. Então, se você não tem, se ele não é capaz de projetar uma realidade de 10 anos, ele não investe aqui. É verdade. Então, as regras têm que ser claras, né? E não podem mudar no meio do jogo, né? Sim, tem que ser uma coisa de Estado e não de governo, né? Isso é complicado no Brasil, sobretudo com essa bipolaridade que a gente está vivendo aí, né? Uhum. Entrevista também onde ele deixou claro esse perfil e... Inclusive, a gente pode tratar isso depois com o Fátima. O Fátima tem uma ligação com o PT. Ele, assim, essa coisa do governo Bolsonaro do retrovisor, né? Quer dizer, bateu muito no PT. Quer dizer, eu acho que o PT merece crítica, sim, né? Mas agora virou meio que... Quer transformar o partido meio que numa genia, né? Tudo é o PT, o PT, o PT, o PT. Não esquecem também do que aconteceu antes do PT também. O Brasil tem coisas que não são do PT, né? Uma coisa que são... enfim, agora... ele está falando antes do protestantismo, sobretudo das igrejas pentecostais, que é uma coisa que eu respeito muito, mas a mim particularmente não agrada, que é essa coisa de realçar o mal... tudo é o demônio e tal, papai. E você mais que realça o seu antagonista do que você elenca as qualidades de Deus, por exemplo. Eu não gosto nisso, né, nem na religião nem na política. Você mais falar mal do seu adversário do que você elencar suas virtudes, né? Eu acho isso, enfim, uma coisa ruim, uma coisa meio atrasada. Acho que não contribui para o avanço da sociedade. Eu concordo. E Arnaldo? Agora sim, bom dia Luiz, bom dia Fátima, bom dia Marco Antônio. Eu vou falar sobre um outro assunto também que já está no jornal de hoje. A Luiz falou sobre o Fernando Henrique citar a questão do Estado também como um mediador ali na questão das finanças pessoais. E está em total destaque no cenário nacional. Acho que é o principal ponto do atual governo, do governo Bolsonaro, que é a reforma da Previdência. E na edição de hoje a gente traz posicionamento de 4 deputados da região. O deputado Cristiano Áureo, o deputado Felício Laterça, a deputada Clarissa Garotinho e o deputado Vladimir Garotinho com relação ao posicionamento deles sobre a reforma. Há um consenso que a reforma tem que acontecer, mas há divergência principalmente quando... A Clarissa? Fala que é necessário uma reforma, mas que precisa ser... ela até fecha com a frase de efeito, né, boa de frase de efeito, que a pessoa não pode se aposentar para comprar o caixão. Ela fecha o depoimento dela, são depoimentos longos de cada um, pegando depoimento e coloquei a íntegra. E Clarissa, Cristina e Vladimir, eles têm a mesma posição com relação a 2 questões. BPC, o benefício de prestação continuada, eles acreditam que, o Cristino até que fala isso, que o BPC é mais do que uma aposentadoria, é um programa social. Você não pode cortar da forma que está sendo proposta na visão deles. E quando eles vão falar da aposentadoria rural, o que realmente é meio complicado você imaginar que uma mulher que tem a vida no campo, com a jornada dupla, tripla às vezes, vai poder se aposentar da mesma forma que uma mulher que trabalha num escritório, com ar-condicionado, com outras condições de trabalho. Realmente você tem que, na minha opinião, eu concordo com eles nesses 2 pontos, né, desses 2 pontos, como também concordo com eles quando diz que tem que haver uma reforma. Já o Felício Laterça, que é partidário
do Jair Bolsonaro, Lattes, que é daqui de Campos, é nascido aqui em Campos, mas tem base em Macaé, base eleitoral em Macaé. Lattes já vem com aquela outra questão que a Luiz levantou, que nós temos que acabar com essa corrupção que fizeram com o sistema previdenciário, sempre é uma corrupção, não que não tenha, fraude principalmente, ele fala essa questão de fraude, mas ele fala que o ponto principal da reforma tem que ser para acabar com essa fraude. Eu me lembro que nos anos 90, a Luiz tem a memória melhor que a minha, mas você lembra de uma advogada, vocês lembram de uma advogada que foi presa? Ela tinha dado um rombo na Previdência de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Ela ficou presa, não sei se já soltaram, eu esqueci o nome dela. Ela era uma figura assim bem simples, uma pessoa não despertava nenhuma atenção e o dinheiro nunca foi encontrado. Eu não lembro não, Marco, mas o que não falta, inclusive são aqui em Campos, né? são exemplos de escândalos da Previdência, né? Tem vários, tem grandes quadrilhas, tem pequenas pessoas, cidadãos mesmo, que tentam fraudar a Previdência. O brasileiro tem essa coisa, né, que é ruim também, é uma facilidade de tornar pessoal que é público, que é uma coisa que me impressiona. É um exemplo prático, o cara vai pegar o filho na escola, para em fila dupla ou tripla e acha que está certo. E dane-se, né? E dane-se. É uma facilidade de tornar o público privado que tá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? É uma coisa muito ruim. Agora, eu vou mandar um abraço aqui que um ouvinte que ontem me parou para falar do programa, falou, elogiou, criticou. É o Luiz Fernando Rocha, deve estar nos ouvindo aí. Vou mandar um abraço para ele, que eu disse ontem quero mandar um abraço para ele. Estou aqui deixando aqui o abraço. Luiz Fernando, um abraço e obrigado pelas sugestões, pelas críticas. São a gente sempre cresce. Muito bem-vindas. Bom, deixa eu só lembrar que são 7h13. Nós faremos um intervalo agora no Folha do Ar. Depois voltamos para começar a entrevista com a prefeita Fátima Pacheco, que já está aqui no estúdio. Então, daqui a pouquinho estamos de volta com o Folha no Ar primeira edição, que é um oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. 2019 inicia um novo ciclo para a nova